E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema que existe nas cidades do Brasil, incluindo São Paulo e Floripa, que é a cidade que eu estou morando agora. Se você está curtindo os vídeos que eu estou postando, já deixa o like, se inscreva também se não for inscrito e fica à vontade na seção dos comentários. Galera, o problema que eu quero falar aqui hoje, que existe nas cidades do Brasil, se chama falta de estrutura. Eu observei isso enquanto eu morava em São Paulo, morei lá por mais de 20 anos e agora eu estou observando que isso acontece até mesmo em Floripa. E em São Paulo até que tem bastante estrutura, por exemplo, lá é a cidade do Brasil que mais tem linhas de trem, de ônibus e de metrô. Lá também tem a maior quantidade de Ubers, de hospitais, de restaurante, de shopping, de tudo lá. São Paulo é a cidade com mais comércios aí também na América Latina. Então é uma cidade que tem uma estrutura assim gigante. Só que o que acontece? Mesmo com essa estrutura aí gigante, pela quantidade de gente que tem lá, essa estrutura acaba ficando pequena. Pelo menos no meu caso, eu já estava me sentindo ali esmagado, principalmente em horários de pico. Tinha uma linha de trem que eu pegava lá, que é chamada de linha Nova Esmeralda. Se você pegar ela no horário de pico, é como se você estivesse pagando os pecados de uma outra vida aqui na Terra. Essa era a sensação que eu tinha quando eu pegava esse trem em horário de pico. E não só trem, se você fosse pegar ônibus também, metrô também, já estava ficando tudo super lotado lá. E até mesmo de carro, você ficava muito tempo parado ali no trânsito. E resumindo, a cidade ela ficou com pouca estrutura para a quantidade de pessoas. Apesar de ela ser a mais estruturada do Brasil, pela quantidade de gente, ela ficou com pouca estrutura. E daí esse também foi um dos motivos para eu ter ido embora de São Paulo. E eu vim morar em Floripa, e aqui é um lugar que tem uma estrutura boa para as pessoas que moram aqui. Só que o que está acontecendo também que eu estou observando? Aqui em Floripa também não tem estrutura para mais pessoas do que já existem aqui. Por exemplo, ontem eu fui para a praia ali, Morro das Pedras, e aqui agora está em época de temporada, né? Então tem um pouco mais de gente aqui na cidade. E eu ia aí de Uber, e acontece que não tinha nem Uber ali, porque tinha muita gente pedindo e a quantidade de Uber aqui não deu conta dessas pessoas solicitando. Depois até aceitaram ali a corrida, mas ia custar 3 vezes o valor. Daí eu falei, então vou de ônibus. Quando eu fui pegar o ônibus, a estrutura de ônibus também estava ruim, porque estava demorando 25 minutos para chegar o ônibus, e quando ele passava era o ônibus lotado. Cheguei no terminal, estava a mesma coisa, estava lotado lá o terminal, estava dando até briga ali para entrar no ônibus, pessoal fulano fila, essas coisas. E na hora de voltar foi a mesma coisa, eu voltei para esse terminal, que é o T-Rio ali, terminal do Rio Tavares ali no sul da ilha, e quando eu estava ali dentro do ônibus, tinha uma mulher que ela é moradora daqui, né, acho que nativa, que ela falou assim, eu tenho raiva quando está na época de temporada, porque fica um inferno a cidade. Eu até concordo com ela nessa parte de que a cidade fica pior mesmo quando está em época de temporada, né? Porque vocês viram aí, não tem Uber que atenda todo mundo, os ônibus não conseguem atender, as praias também, tinha uma parte lá da Praia da Armação que eu fui, que já estava até mais poluída a água. Teve também casos de pessoas que estavam com virose, porque devido à quantidade de turismo, o pessoal saiu até com virose, prejudicou a água ali. Só que eu não concordo com essa mulher na questão de ela culpar os turistas. Acho que a culpa não são dos turistas, o pessoal tá vindo aqui consumir, gastando o dinheiro deles, pagando 15 reais numa água de coco, como eu vi por aí, né? Então a culpa não é dos turistas, e sim da cidade que não tem estrutura. E poucas cidades no Brasil, elas têm uma estrutura boa assim para uma quantidade grande de pessoas. A cidade que eu vi que conseguiu lidar com a quantidade grande de pessoas, principalmente aí nessa virada do ano, foi Copacabana, né? Que, pelo que eu vi, saiu tudo bem ali, o pessoal que veio para cá até de outros países, o pessoal estava elogiando, estavam as coisas muito bonitas ali, conseguiram atender. Eu lembro quando eu ia para o Rio de Janeiro, que lá tem muitas opções de táxi, então se o Uber estiver caro ou estiver faltando, você pode pegar um táxi ali.
né? Então é uma coisa que tem mais estrutura. Balneário, pelo que eu vi algumas pessoas falando que estava faltando coisas no mercado para atender aquela quantidade toda de pessoas, e lá também teve aquele caso de virose, né? Que a água já ficou muito poluída devido à quantidade de gente que estava lá. Na verdade, a culpa não são das pessoas, né? Mas de quem administra a cidade. E quase toda cidade do Brasil tem esse problema de não ter estrutura, né? Até dei o exemplo ali de São Paulo, que é a cidade que mais tem estrutura e por conta disso muita gente foi para lá. As pessoas, na maioria, foram para lá porque na cidade delas não tinha nada de estrutura, né? Vou dar o exemplo do meu pai mesmo. Ele morava numa cidade chamada Morro do Chapéu, ali na Bahia. E daí quando ele completou 18 anos, ele já foi para São Paulo. Porque nessa cidade dele não tinha nada, não tinha como ele crescer ali, não tinha nada ali praticamente, né? Morro do Chapéu, ela inclusive fica perto daquela cidade Chique Chique Bahia, que o pessoal fica zoando aí, porque fala que não tem nada também nessa cidade. E daí foi a melhor coisa que meu pai fez, foi ir para São Paulo, porque lá ele teve muito mais oportunidade de emprego ali, né? Ele construiu uma vida ali, porque tinha muito mais coisas, muito mais estrutura. Mas você pega essa cidade, Morro do Chapéu, daí tem várias outras cidades que são assim, e tem cidades que eu estava lembrando aqui que recentemente elas não tinham nem luz ainda, né? Então, às vezes a gente reclama aqui de alguma coisa que falta, né? Ah, faltou Uber, mas tinha cidade aí antes que não tinha nem energia elétrica. Tava até olhando ali que o governo do PT, ele criou um programa aí chamado Luz para Todos, e foi no ano de 2004, 2003, por aí. Ou seja, não faz nem 50 anos isso aí, 20 anos atrás tinha cidade aí, então, sem iluminação. Imagina, hoje a gente não consegue ficar nem sem celular, imagina ficar sem energia elétrica. Também tinha cidade aí sem água também, né? Criaram até aquele negócio lá do transposição lá do Rio São Francisco para levar água aí para os lugares. Eu lembro que tinha um negócio também de cisterna. Ou seja, tem muita cidade do Brasil que a estrutura é quase zero também. E eu acho que esses problemas aí de estrutura, eles são culpas aí principalmente do governo, mas eu acho que também é por conta da nossa colonização dos portugueses. Porque na hora de eles construírem as coisas, eles construíram igual a cara deles, sabe? Pensando só no agora, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem umas ruas aqui em Floripa que elas são chamadas de servidão. E essas ruas, elas são uma vergonha, para falar a verdade, porque é uma rua do tamanho dessa ciclofaixa aqui, 1 metro, 2 metros, não dá nem para passar 2 carros de uma vez. Tem servidão aí que um carro fica esperando o outro vir para depois o outro passar. E no Brasil tem muito rua que não se chama servidão, igual aqui, né? Porque os caras não tiveram nem a coragem de colocar o nome de rua nisso daí, né? Mas tem outras ruas aí no Brasil que elas são finas assim, não tem muito espaço para carros, para pedestre, né? Aqui até que é uma região boa, tem um espaço até bom, mas na maioria das ruas aí, principalmente servidão, você vê que é uma coisa que foi construída assim, pensando só no momento ali. Em São Paulo também tinha muita rua assim, ruas muito finas, coisas que os caras construíam assim, só pensando no agora, né? Por exemplo, lá tem umas casas que não tem nem garagem na casa. Então o cara nunca imaginou que ele ia comprar um carro ali no futuro, né? Tem muito exemplo também de casa construída uma do lado da outra. Tem cara até que aproveitou a parede da outra casa para construir a casa dele. Então um pensamento assim muito pequeno na hora de construir as coisas, e eu acho que foi muito herdado dos portugueses isso daí. Porque você pega os Estados Unidos, por exemplo, que foi ali construído pelos ingleses, né? O meu irmão, ele tá morando lá, ele me mandou uma foto de uma rua lá, e uma rua lá dá o tamanho de umas 5 servidões aqui de Floripa. Então os caras construíram as coisas muito pequenas no Brasil, né? E isso causa um problema muito grande quando a cidade vai enchendo, né? Tem até outro exemplo. O aeroporto de Floripa, quando eu vim aqui pela primeira vez em 2016, era um aeroporto que parecia o aeroporto da Barbie, de tão pequeno que era. Agora eles reformaram, ficou um aeroporto assim, eu acho que é até o mais bonito do Brasil, e é um aeroporto que está grande agora, né? Só que muitas obras no Brasil são assim, os caras constroem as coisas
ali com o mínimo de orçamento, não sei se para pegar mais dinheiro também, né, durante a obra. E aí depois, quando não está cabendo mais, ele tem que ficar fazendo puxadinho, ou então construindo de novo, que acaba gastando mais dinheiro, né? Então, eu acho que um dos motivos do Brasil ter pouca estrutura é esse que eu falei aí para vocês. Comentem aí nesse vídeo se vocês concordam com essa teoria aqui minha, né? Até com base em algumas coisas que eu estudei também e que eu observei. Outro exemplo também são as praias, até aqui de Floripa. Tinha a Praia dos Ingleses, que chegou uma época ali que a faixa de areia estava do tamanho dessa ciclofaixa aqui, ó, acho que 2 metros aqui no máximo. Tinha areia que estava até invadindo algumas casas, que estavam em cima da areia ali. Aí depois, passou um tempo, depois que deu problema, aí a prefeitura fez uma obra ali e fez o alargamento da areia, né? Agora tá bem bonita ali aquela Praia dos Ingleses. Mas até na parte das praias, assim, os caras têm aquele pensamento pequeno, aquela coisa de deixar só 5 centímetros de faixa de areia. E não é só em Floripa, é no Brasil inteiro isso daí. Em Floripa, em São Paulo, Morro do Chapéu, Xique-Xique Bahia. Todas as cidades que eu já vi do Brasil, elas são construídas dessa forma, né? É uma coisa, um pensamento muito pequeno e não é aquele pensamento de você construir as coisas pensando no futuro, né? Até dando um exemplo aí dessa foto que meu irmão me enviou lá de uma rua lá nos Estados Unidos, é uma rua que pode passar mais de 100 anos, essa rua vai ter o tamanho ideal, você não vai precisar ficar mexendo nela, ampliando, porque ela foi construída já pensando no futuro. Infelizmente, eu acho que o Brasil ele ainda vai continuar com essa estrutura que a gente tem hoje, porque não está tendo mais verba para essas coisas de mexer na cidade, né? Até um sonho que eu tenho para o Brasil seria não existir mais esses postes aqui, que são muito feios. Esses postes aqui, ó, essas fiação aí, são muito feias, mas eu acho que só daqui a uns 200 ou 300 anos para sobrar algum dinheiro para o governo investir nisso aí no Brasil, né? Porque agora eles estão gastando dinheiro com outra coisa e na verdade não tem nem dinheiro, né, para fazer isso. Tem muita obra que está parada aí no Brasil. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Foi para trazer essa reflexão aí sobre a estrutura das cidades no Brasil. Deixa a sua opinião, o que você acha disso. Comenta se faz sentido. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, não se esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!